Imagine a cena: o sol da manhã espreitando por entre as cortinas, iluminando o reflexo no espelho. Uma mulher, como tantas outras, em frente ao guarda-roupa, ponderando sobre a escolha da roupa perfeita. Uma blusa aqui, uma saia ali, a eterna busca por um ideal estético que parece sempre escapar. Mas pare um instante e questione. Essa indecisão, essa pressão constante para se encaixar em um padrão, é algo natural? Ou seria uma construção, uma armadilha cuidadosamente arquitetada ao longo dos séculos? Simone de Beauvoir, uma voz, que ecoa através do tempo, ousou desafiar a própria ideia de feminilidade como algo inato, como um destino inexorável. Ela nos convidou a olhar para além das aparências, a questionar as origens dessas expectativas que moldam nossas vidas e limitam nossas escolhas. Uma filósofa que, com coragem e lucidez, desconstruiu o mito da mulher ideal, revelando as engrenagens de um sistema que nos aprisiona em papéis predefinidos. Além de Batan, com sua habilidade ímpar de encontrar filosofia nos momentos mais banais do cotidiano, nos ensinou a enxergar a sabedoria oculta nas pequenas coisas. Da mesma forma, Beauvoir nos revela a filosofia por trás das expectativas de gênero, desmascarando as artimanhas de uma sociedade que insiste em nos dizer quem devemos ser. Ela nos mostra que a liberdade não é um presente a ser recebido, mas sim uma conquista diária, uma batalha travada contra as amarras invisíveis que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Nesta jornada, vamos explorar como a visão inovadora de Simone de Beauvoir pode libertar não apenas as mulheres, mas também os homens, das correntes de papéis predefinidos. Vamos mergulhar em suas ideias revolucionárias, desvendar os segredos de sua filosofia e descobrir como podemos aplicar seus ensinamentos em nossas próprias vidas. Prepare-se para questionar tudo o que você sempre acreditou, para desafiar as convenções e para abraçar a sua verdadeira essência. A liberdade está ao seu alcance, basta ter a coragem de estender a mão e agarrá-la. Há uma dor silenciosa que acompanha muitas mulheres, um fardo invisível, que carregam em seus ombros. É o peso de se sentir constantemente julgada e avaliada com base em padrões externos, muitas vezes inatingíveis, impostos por uma sociedade que parece nunca estar satisfeita. Um olhar crítico que paira sobre cada escolha, cada ação, cada detalhe da aparência, sussurrando dúvidas e inseguranças. Essa dor, por vezes abafada pela rotina e pelas obrigações, é um sintoma de uma opressão mais profunda, uma ferida aberta que clama por cura. No cerne da filosofia de Simone de Beauvoir, reside um conceito revolucionário, uma frase que ecoa através dos tempos como um grito de liberdade. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Com essas palavras, ela desafiou a ideia de um destino biológico inevitável, a crença de que as mulheres estão predestinadas a um papel específico na sociedade, determinado por sua anatomia ou por sua natureza intrínseca. Beauvoir nos convida a questionar essa premissa, a desconstruir a noção de que existe uma essência feminina imutável e universal. A explicação para essa afirmação audaciosa reside na forma como a sociedade constrói a mulher ao longo do tempo, através da educação, da cultura, das expectativas e das normas sociais. Somos moldadas e condicionadas a agir, pensar e sentir de determinada maneira. Aprendemos desde cedo que devemos ser dóceis, submissas, belas e maternais, internalizando esses padrões como se fossem parte de nossa própria natureza. No entanto, Beauvoir nos mostra que não se trata de uma essência, mas sim de um construto social, uma criação artificial que nos aprisiona em um ciclo de opressão. As implicações dessa desconstrução são profundas e libertadoras. Se a mulher é um construto social, então ela pode ser desconstruída. Se não estamos fadadas a um destino biológico inevitável, então somos livres para definir nossa própria identidade, para escolher quem queremos ser, para além das imposições de gênero. Essa liberdade não é apenas teórica, mas sim uma possibilidade real, um caminho a ser trilhado com coragem e determinação. É a liberdade de abraçar a nossa individualidade, de expressar nossos talentos e paixões, de construir nossas próprias histórias, sem nos preocuparmos com o que esperam de nós. Para começar a trilhar esse caminho de libertação, proponho um exercício prático. Identifique 3 expectativas de gênero que você sente que te limitam,
que te impedem de ser quem você realmente é. Podem ser expectativas relacionadas à sua aparência, à sua carreira, à sua vida pessoal ou a qualquer outro aspecto de sua vida. Questione a origem dessas expectativas. Quem as impôs? Por que elas existem? Elas são realmente importantes para você. Em seguida, comece a agir de forma alinhada com seus próprios valores, com seus próprios desejos, não com o que esperam de você. Dê pequenos passos, desafie as convenções, ouse ser diferente. A cada passo, você estará se libertando um pouco mais das amarras do patriarcado e se aproximando da sua verdadeira essência. Quantas vezes você se viu presa na armadilha da boa moça, buscando incessantemente a aprovação dos outros, em detrimento de seus próprios desejos e necessidades? Acreditamos, muitas vezes de forma inconsciente, que ser boa, obediente, gentil, complacente nos trará aceitação, amor e, em última instância, felicidade. Nos esforçamos para atender às expectativas alheias, para agradar a todos, para evitar conflitos e para sermos vistas como perfeitas. Mas qual o preço dessa busca incessante por aprovação? Simone de Beauvoir revela que essa busca, aparentemente inofensiva, nos aliena de nós mesmas, nos impede de exercer nossa liberdade e autonomia. Ao nos concentrarmos em agradar aos outros, nos esquecemos de nós mesmas, de nossos próprios valores, de nossos próprios sonhos. Nos tornamos reféns da opinião alheia, vivendo em função do que esperam de nós, em vez de vivermos de acordo com o que realmente queremos. Perdemos a capacidade de tomar decisões por conta própria, de seguir nosso próprio caminho, de sermos autênticas e verdadeiras. A boa moça, segundo Beauvoir, internaliza a opressão, tornando-se cúmplice da própria submissão. Ela aceita passivamente as normas e os padrões impostos pela sociedade, sem questioná-los, sem desafiá-los. Ela se conforma com o papel que lhe foi designado, renunciando à sua própria individualidade e liberdade. Ao fazer isso, ela perpetua o ciclo de opressão, contribuindo para a manutenção de um sistema que a oprime. É um fatalismo silencioso, uma aceitação resignada de um destino, que não precisa ser o seu. Para se libertar dessa armadilha, é preciso coragem e determinação. Aprenda a dizer não, a estabelecer limites claros, a priorizar suas necessidades e desejos. Reconecte-se com sua própria voz interior, em vez de buscar a validação externa. Confie em sua intuição, siga seus próprios instintos, tome decisões com base em seus próprios valores. Lembre-se de que você não precisa agradar a todos, de que você não precisa ser perfeita, de que você tem o direito de ser você mesma, com todas as suas imperfeições e singularidades. A boa moça é como um pássaro engaiolado, que se acostuma com as grades e esquece como voar. Ela se conforma com a segurança da gaiola, renunciando à liberdade do céu. Mas a verdade é que ela nasceu para voar, para explorar novos horizontes, para sentir o vento no rosto. Liberte-se da gaiola, da aprovação. Redescubra sua capacidade de voar livremente, de seguir seus próprios sonhos, de ser a dona do seu próprio destino. O céu é o limite, e a liberdade te espera de braços abertos. Já sentiu aquele aperto no peito, aquela ansiedade que surge quando se depara com a imensidão da liberdade? O medo de ter que escolher, de ter que definir quem você quer ser, de ter que assumir a responsabilidade por sua própria existência? Essa é a ansiedade existencial, o reconhecimento de que não há um roteiro predefinido, de que não há um caminho traçado, de que você é a única autora de sua própria história. Uma liberdade que, paradoxalmente, pode ser assustadora. O existencialismo de Simone de Beauvoir nos confronta com essa realidade de forma implacável. Não há desculpas. Você é totalmente responsável por suas escolhas e por sua existência. Não há determinismo biológico ou social que te impeça de se reinventar, de se transformar, de se tornar a pessoa que você sempre sonhou ser. Não há um destino a ser cumprido, não há uma natureza a ser seguida, não há um papel a ser desempenhado. A única obrigação que você tem é com você mesma, com a sua própria liberdade. A má fé, na visão de Beauvoir, é a tentação de se esconder atrás de papéis predefinidos, de culpar a sociedade por suas escolhas, de se vitimizar diante das circunstâncias. É a negação da própria liberdade, a recusa em assumir a responsabilidade por sua própria vida, é a escolha cômoda de se conformar com o que esperam de você,
em vez de lutar por aquilo que você realmente quer. A má fé é a armadilha da autoilusão, a crença de que você não tem poder para mudar sua realidade. Diante de uma escolha difícil, de um momento de incerteza, de uma encruzilhada em sua vida, experimente esta técnica simples e poderosa. Pergunte-se: se eu fosse completamente livre, o que eu faria? Imagine-se livre de todas as amarras, de todas as expectativas, de todos os medos. O que você faria se não houvesse limites para a sua liberdade? Use essa resposta como um guia para suas ações, como um farol a iluminar o seu caminho. Mesmo que a resposta pareça impossível, mesmo que o medo te paralise, dê um pequeno passo em direção a essa liberdade. A vida é como uma tela em branco. Você é a artista, e suas escolhas são as pinceladas que dão forma à sua obra-prima. Não tenha medo de experimentar, de ousar, de errar, de recomeçar. Não se preocupe em seguir as tendências, em imitar os outros, em agradar a crítica. Crie algo único e autêntico, algo que reflita a sua verdadeira essência, algo que te orgulhe. A sua vida é a sua obra de arte, e você tem o poder de transformá-la em algo extraordinário. Não é raro que as mulheres se encontrem em um labirinto de paradoxos, em posições ambíguas que desafiam sua capacidade de equilibrar diferentes papéis e expectativas. A mãe que precisa trabalhar para sustentar sua família, mas que se sente culpada por não estar presente o suficiente na vida de seus filhos. A profissional ambiciosa que deseja ascender na carreira, mas que se sente pressionada a priorizar a maternidade. Essas situações, tão comuns na vida de tantas mulheres, revelam a complexidade e as contradições da existência feminina. A ética de Simone de Beauvoir nos convida a aceitar a ambiguidade como parte inerente da condição humana. Não busque soluções fáceis, respostas definitivas ou fórmulas mágicas para resolver os dilemas da vida. Abrace a complexidade, reconheça as nuances, aprenda a navegar pelas águas turbulentas da incerteza. A vida não é preto no branco, não é sim ou não, não é certo ou errado. É um espectro de possibilidades, um mosaico de experiências, uma teia de relações. Reconheça as contradições em suas próprias escolhas e em suas próprias ações. Não se culpe por não ser perfeita, por não conseguir conciliar todos os seus papéis, por não atender a todas as expectativas. A perfeição é uma ilusão, uma meta inatingível que nos aprisiona em um ciclo de frustração e autocrítica. Busque a coerência, não a perfeição. Alinhe suas ações com seus valores, siga seus princípios, seja fiel a si mesma. A coerência é a bússola que te guiará em meio à tempestade. Analise a trajetória de mulheres inspiradoras que souberam lidar com a ambiguidade e construir vidas significativas, apesar das dificuldades. Mulheres que desafiaram as convenções, que romperam barreiras, que lutaram por seus direitos e por seus sonhos. Mulheres que equilibraram maternidade e carreira, que conciliaram vida pessoal e vida profissional, que encontraram um propósito maior em suas vidas. Inspire-se em suas histórias. Aprenda com seus erros e acertos. Siga seus exemplos. O sujeito só se afirma como liberdade contra uma liberdade que tenta oprimi-lo. Simone de Beauvoir. Use essa frase como um mantra, para se libertar das amarras da opressão e construir sua própria liberdade. Reconheça as forças que tentam te controlar, que tentam te silenciar, que tentam te impedir de ser quem você realmente é. Erga-se contra essas forças, lute por seus direitos, defenda sua liberdade. A sua liberdade é a sua maior arma. É o seu maior tesouro, é a sua maior responsabilidade. É comum reduzir a filosofia de Simone de Beauvoir à mera luta pelos direitos das mulheres, como se sua obra se restringisse a questões de gênero. No entanto, essa é uma visão limitada e incompleta de sua contribuição para o pensamento humano. Beauvoir, em sua essência, buscava a libertação de todos os seres humanos, de todas as formas de opressão, de todas as amarras que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Sua filosofia é uma defesa apaixonada da liberdade individual e da igualdade social, um chamado à ação para construir um mundo mais justo e humano. A verdade é que Beauvoir enxergava a opressão de gênero como apenas uma manifestação de um problema maior: a tendência humana de objetificar e dominar o outro, seja por raça, classe social, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica.
A história da humanidade é marcada pela exploração e pela subjugação de grupos minoritários por grupos dominantes. Belvoir nos convida a reconhecer essa dinâmica, a questionar as estruturas de poder e a lutar por um mundo onde todos os seres humanos sejam tratados com dignidade e respeito. A visão universal de Belvoir nos mostra que a libertação não é um jogo de soma zero, onde a liberdade de um grupo implica na opressão de outro. Pelo contrário, a verdadeira liberdade só é possível quando todos os seres humanos são livres. Quando combatemos o racismo, o sexismo, a homofobia e todas as formas de discriminação, estamos construindo um mundo melhor para todos. Um mundo onde a diversidade é celebrada e a individualidade é valorizada. Aplique os princípios da filosofia de Belvoir em todas as suas relações, em todos os seus contextos, em todos os seus momentos. Trate os outros com respeito e empatia, reconhecendo sua humanidade e valorizando sua individualidade. Lute contra todas as formas de discriminação e injustiça, seja no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade ou no mundo. Seja uma voz ativa na defesa dos direitos humanos, na promoção da igualdade e na construção de um futuro mais justo e solidário. Assim como Platão buscava a ideia de bem, o ideal supremo que guiava suas ações e pensamentos, Belvoir buscava a ideia de liberdade. Uma liberdade que não é apenas a ausência de opressão, mas também a capacidade de criar uma vida significativa e autêntica, de seguir seus próprios sonhos, de expressar seus talentos, de contribuir para o bem comum, uma liberdade que nos permite ser plenamente humanos em toda a nossa complexidade e singularidade. Chegamos ao fim desta jornada, mas o caminho da libertação está apenas começando. A visão de Simone de Beauvoir nos oferece um mapa, uma bússola, um guia para questionar e desafiar as expectativas de gênero que nos aprisionam. Ela nos capacita a romper com o determinismo, a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas e a construir um futuro onde a liberdade e a igualdade sejam a norma. Não há exceção, agora é o momento de agir, de colocar em prática os princípios da filosofia de Beauvoir em sua vida diária. Comece pequeno, com escolhas simples, com atitudes cotidianas, desafie as expectativas que te limitam, questione as normas que te oprimem. Defenda seus direitos e os direitos dos outros. Seja uma voz ativa na luta por um mundo mais justo e humano. Lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Há uma comunidade de pessoas que compartilham seus valores e sua busca por liberdade, que te apoiam e te inspiram. Conecte-se com essas pessoas, troque ideias, compartilhe experiências, fortaleça seus laços. Juntas, somos mais fortes. Juntas, podemos transformar o mundo. Abrace sua liberdade, com todas as suas possibilidades e desafios. Crie sua própria definição de feminilidade ou masculinidade. Defina seus próprios valores, siga seus próprios sonhos. Viva uma vida autêntica e significativa, uma vida que te orgulhe, uma vida que faça a diferença no mundo. Assim como Jiddu Krishnamurti nos convida a questionar todas as autoridades, a não aceitar nada como verdade absoluta, a buscar nossa própria compreensão da realidade. Beauvoir nos desafia a questionar as autoridades de gênero, a romper com os padrões impostos e a construir nossa própria verdade. A verdade que reside em nosso coração, a verdade que nos liberta, a verdade que nos torna plenamente humanos. Imagine agora uma mulher sorrindo, confiante e livre, caminhando em direção ao futuro. Seus olhos brilham com a luz da esperança. Seus passos são firmes e decididos. Seu coração pulsa com a força da liberdade. Essa mulher é você, é cada uma de nós, é a personificação do potencial humano. Caminhe em direção a esse futuro, abrace sua liberdade, crie sua própria história. A escolha é sua.